Fala galera, dando continuidade à nossa minissérie, eu vou falar para vocês 10 dicas do que fazer para evitar esse problema, a doença do mouse. Meu nome é Renan Liu Takemura, eu sou especialista em mão e vamos às nossas dicas. As primeiras 3 dicas nós vamos falar sobre a seleção do mouse correto e as outras dicas são dicas mais gerais. Então vamos às dicas. A primeira dica é quando você for comprar um mouse, prefira os modelos sem fio, porque eles podem te dar mais liberdade de movimento. Se você já teve que trabalhar com o mouse todo torto ali, porque o cabo era muito curto, você entende o que eu estou falando. A minha segunda dica é o tamanho do mouse. E ele influencia no quanto você faz de movimento no punho. A ideia é que o mouse se encaixe perfeitamente na sua mão, na posição relaxada. Quem tem uma mão menor, melhor usar um mouse menor. Agora, se você tem uma mão grande e usar um mouse muito pequeno, você vai ter que fazer mais movimentos com a mão durante o seu uso. E aí você vai fazer um excesso de trabalho. A minha terceira dica é escolha um mouse em que o botão seja fácil de apertar. E também nem preciso falar que é preciso ter aquela rodinha, né, para você usar na barra de rolagem, né? Agora, quanto ao posicionamento do mouse, onde é o lugar certo para eu colocar o mouse? Isso vai depender de como é a sua estação de trabalho. A ideia é que você use o teclado e o mouse bem próximos do seu tronco, para que você consiga manusear eles sem ter que inclinar o seu corpo. Algumas mesas de antigamente tinham uma plataforma afastada do teclado, mas que tinha uma posição bastante ergonômica, e aí você podia usar o mouse sem ter muitos problemas, né? Você tem que inclinar muito. Mas hoje em dia as estações de trabalho têm um espaço muito reduzido, e aí você tem que colocar o teclado e o mouse no mesmo lugar. Uma tática para quem tem um espaço muito reduzido é usar um teclado menor, sem aquela parte de números na parte direita do teclado. E aí você pode colocar o mouse nessa parte, ter um pouco mais de espaço e ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Agora, se você trabalha digitando números o tempo inteiro, melhor usar aquele teclado maior, certo? A minha quinta dica para vocês é manter o seu punho reto quando você for usar o mouse. O seu dedo do meio tem que ficar alinhado com o eixo do antebraço. Quando você estiver usando o mouse, você tem que mover mais o seu antebraço no cotovelo e ombro, ao invés de ficar movimentando o punho. Outra coisa é não trabalhar com o punho muito fletido ou muito estendido, porque essas posições extremas exigem mais da musculatura e você cansa mais rápido. É muito comum a pessoa não ter uma altura da mesa ou da cadeira muito bem ajustada para ficar na posição mais alinhada do punho. Quem trabalha com uma mesa muito alta tem que trabalhar com o punho fletido, né? O ideal é você arrumar a altura da sua cadeira para ficar com a mesa alinhada contigo. Ou quem às vezes gosta de trabalhar com a cadeira muito alta e a mesa fica lá embaixo, e aí tem que trabalhar com o punho nessa posição, também não é o ideal. Agora, e aquele estofadinho que vem no mousepad, que ajuda a apoiar o punho? Ele ajuda? Sim, ele deixa o punho um pouco mais alinhado e aí pode te dar um pouco mais de conforto. Só que para algumas pessoas isso pode causar, o uso desse estofadinho pode causar uma dormência nos dedos e dor nessa região aqui do punho, principalmente em quem sofre de síndrome do túnel do carpo. Se isso acontecer, você não pode mais usar esse estofadinho, ok? A minha sexta dica para vocês é alternar a mão que você vai usar o mouse. Uma semana na direita, outra semana na esquerda. Lógico, se isso for possível para você. Sempre é mais difícil no começo, é uma questão meio de aprendizado, tá? Mas pode te ajudar a aliviar um pouco o braço. A minha sétima dica para vocês é usar os atalhos do teclado, sempre que possível. Imagina ali, no final de um ano, quantos cliques você deixou de fazer porque você usou um atalho. E a minha oitava dica para vocês é manter o mouse limpo, aquela parte do sensor limpa. Porque quando ela está suja, você faz movimentos irregulares com a seta. E aí você estressa mais o antebraço tentando corrigir aquelas irregularidades no movimento da seta. A minha nona dica para vocês, fazer pausas de hora em hora
para fazer alongamento dos dedos e do punho. 40 segundos nessa posição aqui, cotovelo esticado, punho estendido, segurando os dedos, incluindo o polegar, e 40 segundos na outra posição. Vai fazer isso com os dois lados, de hora em hora. E a minha 10ª e última dica para vocês é alterar a configuração do computador, para que pequenos movimentos do mouse já façam grandes movimentos na tela, da seta na tela. Isso diminui um pouco a amplitude de movimento, faz você ter um pouquinho menos de esforço para movimentar ali o mouse. Valeu, galera! Agora, se você já está com todos os sintomas e tentou de fazer de tudo sem melhora da dor, veja o meu terceiro e último vídeo de como a gente pode tratar a doença do mouse em casa. Se você quiser me conhecer melhor, tem meu Instagram, @liudtakemura, e também tem o meu site, www.renantakemura.com.br. Lá você vê meu currículo e informações para consulta. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se tiver alguma dúvida ou comentário, coloca lá embaixo que eu respondo. Valeu, galera! Obrigado!